Se você já tentou de tudo para dominar o Present Perfect e ainda se sente perdido, bem-vindo ao time. Você não está sozinho. Mas a boa notícia é que eu descobri como decifrar esse enigma e percebi que era mais fácil do que eu pensava. Trata-se de uma forma descomplicada de entender essa estrutura, sem rodeios e sem precisar entender a gramática por trás. Fique comigo nesse vídeo e você sairá daqui sabendo como entender frases no Present Perfect. Existem várias coisas no inglês que são diferentes do português. Formas de falar que refletem um jeito de pensar bem único. Por exemplo, uma diferença clássica é como falamos nossa idade em inglês. No português, nós temos uma idade. No inglês, nós somos uma idade. Essa é a forma como eles pensam. Inclusive, eu gravei uma aula falando sobre esse assunto. Caso seja do seu interesse, vai estar aqui no card. Um outro exemplo é quando vamos fazer perguntas em inglês. Devemos mudar o início da frase, e cada caso vai depender de qual pergunta queremos fazer. Em português, nós só precisamos acrescentar uma interrogação no final e mudar a entonação. Para indicar posse em inglês, usamos o apóstrofo S. E pensar nesses conceitos pode ser difícil no começo, mas com a prática, chega uma hora em que fica fácil de entender. Com o Present Perfect, não é diferente. Você precisa encarar cada frase que usa esse tempo verbal como mais uma frase do inglês com o seu significado único. Não tente traduzir literalmente palavra por palavra. E não fique pensando nelas como mais uma frase com o temido e complexo Present Perfect. Eu sei, não é tão simples, pois existem muitos modos de usar essa estrutura, com vários significados. Mas para isso, temos hoje em dia uma ferramenta muito poderosa que vai nos ajudar com isso. Vamos ver alguns exemplos. Nesse vídeo, a pessoa está fazendo um tour gastronômico pelas ruas do Líbano, visitando vários locais famosos pelas suas comidas de rua. E em determinado momento do vídeo, ele diz o seguinte: We haven't done any walking yet today. We've walked like 12 meters so far today, but we have eaten a lot of food. Então nós temos aqui 3 frases utilizando o Present Perfect. E agora chega a hora de usar nossa ferramenta secreta, chamada ChatGPT. Devemos descrever no comando o contexto do vídeo, não simplesmente pedir para que ele traduza a frase. Esse comando que eu utilizei vou estar deixando na descrição do vídeo. E ele nos deu a seguinte tradução: nós ainda não andamos nada hoje. Caminhamos uns 12 metros até agora, mas comemos muita comida. E ele nos forneceu alguns detalhes a mais sobre a frase. Nesse trecho do vídeo, a pessoa está destacando de forma humorada a quantidade de comida que já consumiu em comparação com a pouca distância que andou. A intenção é transmitir um tom leve e descontraído. Então, como você pode ver, não precisamos decorar nada de regra de gramática até agora. Simplesmente entendemos a intenção da pessoa em ter falado aquilo através do contexto. Veja só este segundo exemplo. A pessoa está explorando um lugar considerado um dos mais pobres dos Estados Unidos. E em determinado momento do vídeo, ele encontra um mercadinho abandonado. E ele fala a seguinte frase: Looks like it's been around forever. Então, eu realizei o mesmo processo. E após enviar o comando para o ChatGPT, ele me deu a seguinte tradução: parece que está por aqui há séculos. E mais alguns detalhes. A intenção da frase é transmitir a ideia de que o mercadinho é um estabelecimento antigo, possivelmente um marco na comunidade, que tem resistido ao tempo e às mudanças ao longo dos anos. Sem uma explicação detalhada, é meio complexo entender alguns exemplos assim. Por isso o ChatGPT pode nos ajudar a encontrar o equivalente em português. Ou seja, como essa frase seria expressa de forma natural em português. Por isso a gramática não vai resolver o problema e te dar a solução definitiva para entender perfeitamente qualquer frase no Present Perfect. A gramática pode simplesmente te dar a estrutura de como criar uma frase nesse tempo verbal. Eu, pessoalmente, foco em falar e entender o inglês.
Eu não vejo a necessidade de estudar regras e gramática detalhadamente. Prefiro entender na prática como funciona a língua, expressar as minhas ideias sem pensar nas regras. Se você está tentando aprender a falar inglês, estudando toda a gramática primeiro e depois tentar criar frases obedecendo todas as regras, olha, boa sorte. Aprender a andar de bicicleta é um bom exemplo para explicar o que eu quero dizer. Se você sabe andar de bicicleta, deve lembrar que quando deu suas primeiras pedaladas, não precisou estudar as leis da física ou entender como o equilíbrio funciona. Simplesmente subiu na bicicleta e começou a pedalar, e de maneira intuitiva começou a entender como funcionava o equilíbrio, sem precisar saber que estava ajustando o centro da gravidade em resposta à gravidade. Você simplesmente tentou várias vezes, até se tornar algo fácil, até adquirir o feeling da coisa. Você precisou de regras de gramática para entender as seguintes frases. Veja só, o gato anda por cima do telhado. Sem muito esforço, conseguimos entender aqui que literalmente um gato anda por cima do telhado. Agora, com essa pequena mudança, veja como muda totalmente o sentido da frase. O gato anda um pouco doente. Já não temos aqui que o gato está andando com suas patinhas sobre algo. Mas sim entendemos com isso que o gato de um tempo para cá está doente. Ou até essa mesma construção com um significado parecido. O gato tem andado com muita fome. Aqui a mesma situação. O gato de um tempo para cá, ele tem estado com uma fome fora do comum. Vamos ver outros exemplos. Ela está indo para casa. Ela está indo melhor na escola. Na primeira frase, entendemos que a pessoa está em um determinado local e ela está caminhando em direção à sua casa. No segundo exemplo, já conseguimos entender que a pessoa não estava tendo um bom desempenho na escola. E de um tempo para cá, ela melhorou bastante. Bom, parecem frases simples para nós, mas com certeza dão um nó na cabeça de muitos gringos. Para nós falantes nativos do português, é fácil porque aprendemos com contextos, no uso do dia a dia e não com regras. Muitos vendedores de curso tornam esses assuntos super complexos e nunca fornecem a solução completa. Eles querem que você fique patinando nesse assunto. E para isso apenas dizem que é algo difícil, que não existe no português e blá 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 blá. Te viciam com diquinhas inúteis para te deixar dependente e assim vender a solução completa apenas no curso. Então, se você quer aprender o Present Perfect, não fique filosofando sobre essas definições como o Present Perfect é um tempo verbal usado para falar sobre ações ou situações que aconteceram em algum tempo no passado, mas que têm relevância ou impacto no presente. Esquece tudo isso. Quando você se deparar com uma frase nesse tempo verbal, simplesmente decifre o seu significado no contexto. Entenda o que ela quer transmitir naquele momento, pois por muitas vezes o contexto foge à regra. Pois bem, caso o seu problema seja a desmotivação, eu quero te indicar este vídeo aqui, aonde você vai aprender o segredo da motivação nos seus estudos de inglês. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Wendel e quero te convidar a vir estudar inglês comigo. Até a próxima!